chegamos então aí à terceira mensagem da série, Eu Escolho a Gratidão. Já escolhemos a gratidão pela nossa salvação, primeiro domingo. Domingo passado, a gratidão pela nossa vida, aprender a agradecer a vida que nós temos. E hoje nós daremos continuidade a esta série de mensagens. E como nós falamos, o texto que tem sido referência para nós, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu espero que vocês já tenham decorado essa frase. A gratidão é construída a partir da consciência de saber de onde viemos. Nós começamos a cultivar a gratidão quando nós temos consciência de onde nós saímos, o que Deus tem feito na nossa história e aonde nós estamos hoje, na certeza que Ele continuará cuidando de cada um de nós. Então isso começa a ser trabalhado no nosso coração, quando nós paramos para refletir e encontramos e percebemos todas as mudanças que Deus tem feito na nossa história. E quando nós pensamos de onde saímos, de onde estamos, com certeza nós traremos à memória pessoas que foram fundamentais na nossa caminhada. Quando nós pensamos aquilo que aconteceu ao longo da nossa vida, nós vamos perceber que pessoas participaram da nossa história, pessoas foram fundamentais para que nós pudéssemos chegar até aqui. E aí nós trazemos à memória com carinho aquelas pessoas que influenciaram em determinado momento da nossa caminhada, foram fundamentais para que nós pudéssemos alcançar algum objetivo. Talvez fosse apenas um abraço de alguém que há muito tempo não vimos, mas aquele dia nós esperávamos, nós precisávamos daquilo, aquele abraço nos ajudou. Em outras circunstâncias, um momento de dor, de sofrimento, alguém veio, se aproximou de nós, talvez em silêncio, foi fundamental para aquietar também o nosso coração. Então, toda a nossa caminhada, nós percebemos que em todo o tempo, tiveram pessoas do nosso lado. A nossa vida toda, convivemos com pessoas. E queridos, hoje é dado um nome especial a isso, é o relacionamento interpessoal. E de forma bem resumida, é a forma como interagimos com as pessoas ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho, familiares, ou seja, as diversas interações que podem acontecer, baseadas em sentimentos, emoções e tipo de relacionamentos que temos com o núcleo de pessoas que nos cerca em nosso dia a dia. Resumindo, é a maneira que interagimos com as pessoas. E esse relacionamento ele pode ser de maneira pessoal, família, os amigos mais próximos, a nossa igreja. Então, o relacionamento interpessoal com pessoas mais chegadas. Outras são os profissionais, a área profissional da nossa vida. São aquelas pessoas que convivemos com elas porque trabalhamos com elas. Então, o tempo todo nós estamos convivendo. E aí, a modernidade nos trouxe relacionamentos virtuais. Muitas das pessoas nós conversamos horas e horas, mas não temos contato com elas. Nós não conhecemos pessoalmente elas, mas são os nossos relacionamentos virtuais. E aqueles relacionamentos circunstanciais. São aqueles que nós encontramos ao caixa do supermercado, alguém da padaria que nos atende, pessoas que nós atendemos em determinado momento da nossa vida, são relacionamentos circunstanciais. Então, essa maneira nós temos na nossa vida. E é interessante ver que a importância em cada um desses relacionamentos, em cada momento da vida, a forma de nos relacionarmos é alterada. Família, amigos, colegas de trabalho, e este é um sinal importante, pois compreendemos que todos são fundamentais em seus contextos. Quando nós nos relacionamos com o pessoal do nosso trabalho, é diferente da maneira que nós nos relacionamos com a nossa família. A maneira que nos relacionamos com o pessoal da nossa igreja, com os amigos que nós temos, com os colegas que nós temos, é diferente da maneira que nos relacionamos profissionalmente. E é importante isso entender, porque nós vamos perceber que em cada contexto da nossa vida, as pessoas são importantes. Porque nós temos por costume de dizer, e nós aprendemos isso também com o Evangelho, que a família precisa ser colocada em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós vamos entender que as pessoas mais importantes naquele momento é aquele com quem eu estou trabalhando. Por quê? Porque é o horário de trabalho. Só para entender, Provérbios 27:10 diz assim: mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Porque você pode ter um irmão médico,
mas que mora muito longe. E no momento da enfermidade, da crise, quem vai lhe socorrer é aquele que está mais perto, ou seja, o nosso vizinho. Então, em determinados momentos do nosso dia, nós temos outras pessoas se relacionando com a gente. E aí nós percebemos que assim elas são importantes e fundamentais naquele momento do meu dia, naquele momento da minha história. Só para você entender, eu vou passar aqui vários nomes que você pode escolher para os seus filhos e netos. Você conhece as pessoas? Paulo, Barnabé, Silas, Arquipo, Cláudia, Dâmaris, Lino, Pérsico, Pudente, Sópater, Aristarco, Lucas, Timóteo, Assíncrito, Filólogo, Hermas, ou Júlia, irmã de Nereu, todos esses nomes. Você conhece todos esses nomes aí ou não? Você já ouviu falar deles? Você já leu alguns nomes aí? Só para você entender quem são essas pessoas, esse pastor batista norte-americano diz o seguinte: Paulo raras vezes ficou sozinho durante o seu ministério. A figura que surge é a de um missionário com um grande número de companheiros. Realmente, Paulo é raríssimas vezes encontrado sozinho. Ou seja, todas essas pessoas foram fundamentais no ministério do apóstolo Paulo. Todas elas, de certa forma, participaram do seu ministério. Quando ele espalhava o evangelho em várias cidades, em vários lugares, essas pessoas foram fundamentais. Muitas delas acolhendo em suas casas, muitas delas influenciando através da sua vida, da sua prática, muitas delas investindo financeiramente, algumas delas traindo, abandonando o apóstolo Paulo, mas em todo o tempo nós encontramos o apóstolo Paulo cercado por pessoas. E é interessante que enquanto ele estava preso, destacar apenas um relacionamento dele: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Talvez na sua versão esteja, me trouxe ânimo. Essa versão que eu peguei é me recriou. Em outras, a palavra traduzida literalmente é, me contou histórias e que alegraram o meu coração. Então o apóstolo Paulo estava preso, podendo ser condenado à morte, e esse homem se aproximava dele e recriava o coração, trazia um novo ânimo, um novo estímulo para ele, uma nova alegria. São pessoas que nós conhecemos, que quando nós estamos cabisbaixos, eles se aproximam de nós e o nosso dia muda, a nossa alegria volta. Queridos, o tempo todo nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se relacionando. E sabe qual que é a atitude que ele tem com os seus companheiros de caminhada? Olha o que ele fala de Priscila e Áquila: meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele reconhece a importância em determinado momento da sua caminhada que Priscila e Áquila tiveram, arriscando a própria vida deles para poupar a vida do apóstolo Paulo, e isso gerou no coração do apóstolo Paulo gratidão. E ele fala que a gratidão não é apenas dele, mas de todas as igrejas que foram fundadas, todas as igrejas que foram plantadas, todas as igrejas que foram construídas em meio ao povo gentil. Por quê? Porque os dois foram fundamentais para que ele pudesse cumprir o seu ministério. E de maneira bem resumida, nós devemos escolher a gratidão quanto aos nossos relacionamentos. Você já entendeu a importância de pessoas na sua vida? De pessoas do seu lado, pessoas que fazem parte, muitas vezes perseguindo você, muitas vezes dando uma palavra que traz desânimo para você, mas aquilo motiva o seu coração a fazer melhor, para que você possa crescer, possa mostrar que é capaz de fazer. Muitas vezes pessoas que, adiante do desânimo ou diante de uma grande alegria, são fundamentais na nossa caminhada. Mas é interessante o quanto nós passamos pela vida e nós não agradecemos a importância que as pessoas têm na nossa história. Nós muitas vezes vamos lembrar, no momento mais difícil, de quantas pessoas eram importantes para nós, que é no momento do sepultamento. É hora que nós iremos cantar aquela música popular que diz, deveria ter amado mais, ou seja, deveria ter passado mais tempo do lado.
porque nós não sabíamos a importância que esta pessoa tinha na nossa história. E com um pequeno texto do apóstolo Paulo, que narra a história do apóstolo Paulo, nós iremos ver o quanto nós precisamos aprender a agradecer os relacionamentos que nós temos. Abra sua Bíblia em Atos 20, 36 a 38, ou nos acompanhe aqui na projeção do texto. Atos 20, 36 ao 38. Diz assim a narrativa: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Queridos, esse contexto, se você ler o capítulo todo, Paulo está passando por vários lugares, ele vai fazer missão em várias regiões, e aí ele chega numa região e ele pede para chamar os irmãos, os presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele tinha a última palavra para dar para eles, e ele começa a ensiná-los como eles deveriam cuidar da igreja deles, como que eles deveriam se manter fiel àquilo que eles aprenderam, e entender a importância de passar isso a outras pessoas. E ele começa a dialogar, e eles chegam exatamente num ponto final. Agora o apóstolo Paulo está se despedindo daqueles irmãos, e aí o texto termina dizendo: e acompanharam-no até o navio. Era um momento de despedida, um momento de separação, e esse momento era um momento mais dramático, porque eles choravam ali diante do apóstolo Paulo, e juntamente com ele, porque no contexto da passagem, Paulo fala o seguinte para eles: talvez vocês não irão ver mais o meu rosto, porque eu estou indo agora para Jerusalém, eu vou voltar agora, vou passar por outros lugares, e provavelmente eu seja preso, condenado e morto, então talvez eu não encontre nenhum de vocês. E essa despedida houve choro, e aí o que acontece? Abraços afetuosos, sentindo a dor um do outro, sentindo o momento um do outro, e aquele abraço que muitas vezes fortalece o nosso dia, fortalece a nossa caminhada, e beijos de despedida. E é interessante que essa atitude os levou até o momento crucial, e acompanharam-no até ao navio. Queridos, é interessante pensar que essa profunda relação de amor e cuidado entre Paulo e os irmãos é limitada apenas por uma realidade: a trajetória e missão de cada um deles. Esse desejo de estar junto, esse desejo de ficar perto, esse desejo de poder cuidar um do outro, de abraçar afetuosamente, de se beijar, de chorar um com o outro, o que estava acontecendo é que, por consequência da trajetória e a missão do apóstolo Paulo e daqueles presbíteros da igreja de Éfeso, trouxe um ponto final àquela caminhada conjunta. Então esse momento é crucial para entender que agora terminou uma história entre eles. Por quê? Porque eles têm trajetórias diferentes. Os dois agora, os presbíteros e o apóstolo Paulo, terão os seus próprios enfrentamentos na vida. Olha o que o apóstolo Paulo alerta: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então Paulo começa na última conversa com eles dizendo assim: eu estou indo para Jerusalém, mas eu quero que vocês entendam que eu vou enfrentar tribulações, serão dias difíceis na minha caminhada. A única certeza que eu tenho é que o Espírito Santo tem me mostrado que de cidade em cidade eu passarei por tribulações. Mas esta palavra de sofrimento do apóstolo Paulo, de perseguição, ele também diz àqueles irmãos: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está dizendo: o Espírito Santo já me confirmou, eu vou passar por tribulações,
Mas eu também quero alertar vocês que na trajetória da vida de vocês, vocês também sofrerão perseguição, e pior ainda, a perseguição acontecerá dentre aqueles que vocês caminham juntos, dentro da própria igreja levantarão lobos vorazes, que tentarão perverter o caminho do Senhor e arrastar atrás deles discípulos. Queridos, é interessante pensar que na nossa vida, é dessa maneira. Nós temos momentos que pessoas estão fazendo parte da nossa história, pessoas estão sendo importantes na nossa vida, mas nós temos que entender que há momentos que nós iremos caminhar sozinhos, mas essas pessoas são fundamentais para que nós possamos, diante das nossas lutas, diante das nossas tribulações, poder continuar caminhando, continuar vencendo, continuar batalhando, porque sabemos que tem pessoas importantes na nossa história. E esse texto me ensina, pelo menos, alguns pontos importantes, para que nós possamos entender o porquê que nós não somos gratos por alguns relacionamentos nossos. O que nos impede de sermos gratos por nossos relacionamentos? São 5 pontos para a gente poder olhar e perceber por que muitas vezes nós não conseguimos olhar, talvez para o esposo, para a esposa, talvez para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, e não agradecer a importância deles na nossa vida. Primeiro ponto, o egoísmo que desconsidera a realidade do outro. Já imaginou o apóstolo Paulo falando da sua partida? E os irmãos de Éfeso dizendo assim: que bom que ele está indo embora, porque ele só trouxe problema para a gente. A perseguição que acontece porque ele está aqui, nós já tivemos que livrá-lo da morte, já tivemos que poupar muitas coisas que estavam acontecendo, porque ele está sendo perseguido, ele é aquele que está sendo o tempo todo sendo coagido pelas pessoas, e o nosso sofrimento é por causa dele. Mas o egoísmo não entrou no coração daquelas pessoas, e eles choraram afetuosamente, abraçaram o apóstolo Paulo, beijavam o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles não trabalharam, ou não permitiram o egoísmo tomar conta do coração deles. Mas nós não somos gratos porque o nosso egoísmo desconsidera a realidade do outro. Nós sempre achamos que o nosso problema é maior do que o do outro. Nós sempre achamos que aquilo que temos que fazer é prioridade em relação à vida do outro. Os nossos sonhos são mais importantes, as nossas escolhas são fundamentais e a do outro não é. E aí quando nós passamos por um tempo e a outra pessoa não consegue compartilhar com a gente a luta que nós estamos passando, nós não conseguimos agradecer. E vem no nosso coração um sentimento de revolta, um sentimento de amargura, porque nós estamos desconsiderando as lutas que o outro vai passar. O apóstolo Paulo deixa claro que ele vai ter as suas lutas e os presbíteros terão as suas lutas. Queridos, você tem as suas lutas, mas as outras pessoas também têm as lutas delas. E aí nós não podemos desconsiderar a realidade, porque quando nós olhamos apenas a nossa realidade, desconsiderando o momento do outro, nós não seremos gratos por aquela pessoa na nossa vida. Mas também a nossa imaturidade, que gera uma dependência doentia. Eu tentei achar uma outra palavra para colocar, mas o que vinha é exatamente essa doentia. Porque a nossa imaturidade, o tempo todo nós somos crianças mimadas. O tempo todo nós somos crianças que não crescem, e precisamos o tempo todo que pessoas nos dê papinha, pessoas nos dê uma atenção, pessoas o tempo todo olhem para nós e falem assim: cuidado, vai pisar no buraco, cuidado, não põe a mão na tomada, cuidado, se cair vai machucar. E aí então nós temos o tempo todo a pessoa, a nossa família, os nossos amigos, estarem atentos apenas para nós. E aí quando nós passamos em casa ali, alguma situação isolada, nós ligamos para eles, nós mandamos mensagem para eles, falando: olha, a hora que eu mais precisava de você, você não estava aqui. Mas o que aconteceu? O leite derramou e ninguém me avisou que estava subindo. Queridos, poucas coisas mostram a nossa imaturidade, que gera uma dependência doentia. O apóstolo Paulo tem consciência que a perseguição virá sobre ele. O apóstolo Paulo tem consciência, alerta aqueles irmãos que eles sofrerão da mesma perseguição. Mas a imaturidade não fazia parte deles. Mas infelizmente, muitas vezes, a imaturidade faz parte da nossa história. E aí uma palavra qualquer que nós ouvimos, nós nos endurecemos e nós não permitimos que a gratidão entre no nosso coração pela importância daquela pessoa.
Medo que busca controlar o incontrolável. É interessante o quanto nós temos, cada um de nós, os nossos destinos, mas nós temos desejo de controlar tudo na nossa vida. Aqui um exemplo, quando nós levamos nossos filhos para a escola a primeira vez. Fevereiro do ano que vem, o Davi entra na escolinha, tivemos a experiência de deixar a Rebeca a primeira vez, e é interessante, se você não teve essa experiência, ou vai ter ainda, você vai perceber, deixa o filho na porta da escola, ele vira as costas e vai embora, e quando se fecha a porta da sala, os pais do lado de fora, ficam como? Tudo chorando, desesperado, como que vai ser, como que vai, e aí o filho olha e vai embora, porque ele tem o destino dele. Ele precisa percorrer a vida dele, a história dele. E queridos, muitas vezes o medo que nós temos de ficar sozinhos, nós não permitimos que as pessoas possam alcançar os seus objetivos. E nós começamos a tentar controlar a vida das outras pessoas. Nós tentamos o tempo todo fazer com que o centro das atenções seja a nossa vida, a nossa história. Eu fui pastor de uma mulher, tinha uns mais de 40 anos. E quando eu cheguei na cidade, eu ouvia o pastor anterior falar assim, cuida dela, precisa muito cuidado. E logo nas primeiras semanas que eu estava na cidade, a Itararé, na cidade da Janaína, onde eu fui pastor, tem a divisa entre o Paraná e São Paulo, é exatamente a cidade de Itararé. E o que divide é o chamado a barreira, que é uma gruta que tem ali, que dá o nome à cidade, então ali é a divisa do estado. Só que essa gruta é alta, você olha assim, ela é muito alta e um riozinho lá embaixo. E ali muitas pessoas cometem suicídio. E aí chegava a história, ela foi lá e vai suicidar. Falei, ela já foi lá, e várias vezes, à tarde voltava para casa. Diversas vezes acontecendo isso. E aí um dia eu estou na igreja, ela tinha um trabalho em frente à igreja, vem desesperado me procurar, porque ela tinha jogado álcool no corpo e ia tacar fogo. E eu entro lá, um outro pastor chegou primeiro do que eu, com a mão, segurando a mão dela assim, não faz isso, não sei o que. Eu fui, a primeira coisa, coloquei a mão na roupa dela, estava seca já. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vai, levanta, toma um banho, troca de roupa, pelo amor de Deus, para de querer chamar atenção só para você, para de fazer isso. Queridos, o que ela tentava o tempo todo era controlar a família, era tentar trazer o marido de volta, era tentar trazer a atenção dos filhos, era mostrar uma família de 11 irmãs, que ela era a mais importante de todas. E assim acontece muito hoje, pessoas o tempo todo tentando controlar o outro através das suas atitudes. Eu coloquei uma situação extrema, mas quantas coisas nós fazemos para tentar trazer pessoas do nosso lado, para que apenas façam a nossa vontade, o desejo de controlar aquilo que é incontrolável. Os nossos filhos vão chegar um tempo que eles irão estudar, que eles irão trabalhar, que eles irão seguir as suas vidas. Quando nós pensamos no esposo, na esposa, eles precisam crescer, eles precisam desenvolver, eles precisam alcançar os seus objetivos, mas nós queremos o tempo todo controlar, e quando nós percebemos que nós não temos o controle, a ingratidão pelos nossos relacionamentos vem à tona, e aí nós começamos a chamar aquela pessoa de ingrata, aquela pessoa que não olhou com carinho para aquilo que você estava fazendo. Queridos, o medo busca controlar o incontrolável, afetividade parcial, que nega sentimentos alheios. Aqui, de forma bem resumida, são aquelas pessoas que começam a contar para nós os problemas dela, e quando ela começa a falar de um problema, nós cortamos e falamos assim, mas isso aí é pouca coisa, deixa eu contar o que está acontecendo comigo. E aí você coloca mais situações, e aquilo que ela estava precisando falar com você, cortou a conversa, porque os seus sentimentos são mais importantes. Ou seja, uma afetividade parcial, que eu desconsidero o sentimento dos outros. É interessante o quanto nós temos a facilidade de olhar as pessoas que chegam sorrindo no nosso trabalho. Olhamos ela sorrindo, toda alegre, um dia ela chega entristecida e passa perto de você, cheia de dificuldades, problemas, e aí você vai no Facebook, essas pessoas que trabalham comigo, acham que são donas da verdade, detona a vida da pessoa. Por quê? Porque você não considerou o dia daquela pessoa, não considerou o momento que ela estava passando, e aí nós não conseguimos ser gratos por essas pessoas, porque nós negamos os sentimentos alheios.
Isso no nosso contexto, no relacionamento conjugal. Quantas vezes nós desconsideramos o que está acontecendo com a esposa ou com o esposo, o que está passando na vida dos nossos filhos, porque nós somos fortes, queremos que eles sejam fortes, porque nós temos nossos problemas e nós não queremos que eles tragam mais e deixamos no cantinho. Ou seja, nós não seremos gratos pelo esposo, pela esposa, pelos colegas, filhos, se nós desconsiderarmos os sentimentos alheios. O apóstolo Paulo chora com eles, eles choram com o apóstolo Paulo, eles juntos se ajoelham e oram. Por quê? Porque os dois, os presbíteros e o apóstolo Paulo, passariam por lutas. E por fim, o autoritarismo, que desrespeita a personalidade do outro. Queridos, todos precisam ser fortes ou fracos como nós. É impressionante o quanto nós queremos que as pessoas sejam exatamente como nós somos. E se elas não forem da maneira que nós somos, nós desconsideramos pela maneira que ela é. E nós não aprendemos a cultivar a gratidão. Então entenda, não seja autoritário por aquilo que está acontecendo com a outra. Talvez para você seja algo tão pequeno, mas para ela é algo grande demais. E da mesma forma, talvez algo que seja muito grande para nós, a outra pessoa vai achar que é pequeno, mas não permita que o autoritarismo desrespeite a personalidade do outro. Essas são pelo menos 5 razões pelas quais nós não cultivamos a gratidão pelos nossos relacionamentos. São razões, por exemplo, que nós oramos por essas pessoas, não dizendo a Deus: Deus, obrigado por ela existir na minha vida, obrigado pela importância que ela tem na minha vida. Nós apenas oramos: Deus, muda essa pessoa, Deus, transforma esse coração duro, Deus, faz com que ela preste atenção em mim, mas não oramos entendendo que ela é importante para nós. E o texto diz assim: entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Queridos, aqui nós encontramos alguns sinais de uma relação saudável. Primeiro, a empatia. E eu achei uma definição interessante para a empatia. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. É procurar entender de forma objetiva o que está passando no coração do outro, o que está acontecendo naquele momento na vida do outro. O texto é bem claro: entristecidos por uma razão, porque era o momento de despedida, o momento de não se encontrar mais, o momento de cada um ter o seu enfrentamento, e sabendo que não poderiam de novo se encontrar. É sentir a dor do outro, é sofrer com o outro, é entender que o que está passando com ele é importante para ele. O que é passado com a gente é importante para a gente. Então sentir, procurar entender. Às vezes as pessoas estão alegres, felizes por uma pequena coisa que aconteceu, e aí você vê o sorriso, a alegria dela, e se aproxima e pergunta o que aconteceu, e aí aquela pessoa conta todo empolgado o que se passou com a vida dela, e aí você fala: sério? Por isso que você está assim? Nossa, é para tudo isso? Toda essa festa, essa alegria? É o famoso jogar um balde de água fria. Queridos, nós temos a facilidade de achar que aquilo que é pequeno aos nossos olhos é pequeno para todo mundo. Alguns dias atrás nós colocamos aqui a nossa pia, né? Pia, o balcão e a torneira. Queridos, quando eu vi a torneira, a pia colocada, aquilo alegrou tanto o meu coração, e eu mandei no grupo da igreja: falei: irmãos, olha que benção, mandei a foto da torneira. Aí fico imaginando assim: pastor mandando foto de uma torneira, né? E aí, com as mãozinhas para cima, agradecendo a Deus. Mas quem está aqui conosco desde o primeiro ano aqui, sabe a importância de uma pia com uma torneira. Queridos, é entender que aquilo é importante para nós. A afetividade, acolher o sentimento do outro e retribuir um sentimento necessário. Essa afetividade deles, imagine, o apóstolo Paulo chorando, ele soltando um rojão de alegria. O apóstolo Paulo falando de luta, ele celebrando uma grande festa. Não ia combinar. Ou eles ali preocupados em não ver o apóstolo Paulo, e o apóstolo falou: a vida é isso mesmo, gente, vamos lá, se alegra aí, vamos caminhar aí, vamos morrer, mas está tudo bem, vamos lá. Não,
Aí a troca é retribuir um sentimento de igual necessidade que o outro tem. Se ele está chorando, o versículo de hoje foi exatamente esse que eu mandei para vocês: alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é afetividade. É você ver um momento de tristeza de alguém, se comover com aquele alguém e chorar com ele. Mas também ter a mesma facilidade, no momento de alegria dele, poder se alegrar, porque é uma conquista dele, e isso é importante, então eu vou me alegrar com você. Companheirismo, movido por um desejo comum que era a missão. Eles sabiam que aquilo que eles estavam sofrendo naquele momento era por causa da missão de Cristo. E eles estavam sofrendo perseguição, o apóstolo Paulo ia sofrer. O companheirismo era: nós estamos sofrendo pela mesma realidade e vamos cuidar um do outro, vamos poder orar um pelo outro. Cumplicidade, a segurança de deixar ir por saber que estariam cuidando de longe, através da oração. Queridos, a cumplicidade é interessante pelo contexto de corrupção que nós vivemos aí, as denúncias, tudo que se passa. O cúmplice sempre é aquele que ajudou a fazer o mal, ajudou a roubar, ajudou a praticar aquilo que era errado. Mas cumplicidade tem o seu lado bom, que é exatamente aquele que compra a sua ideia, aquele que compra o que você está fazendo e vai até o final com você, entendendo que vai ser bom para a sua caminhada, bom para a sua vida, porque o objetivo é comum. A realidade entre eles aqui, de continuar as suas histórias, porque Deus havia dado a eles missões diferentes, mas a cumplicidade mostra que quando o apóstolo Paulo sai, ele entra no navio e vai embora, e ele passa por tribulações no navio, ele passa por dificuldades, assim a igreja de Éfeso sofre também. Mas eu imagino que sempre vinha no coração do apóstolo Paulo aquela cena de ajoelharem juntos, de orarem juntos, de chorarem juntos, de se abraçarem. Era uma convicção: eu sei o que eu estou passando, mas eu sei que do outro lado tem pessoas segurando a corda, tem pessoas intercedendo pela minha vida, intercedendo pela minha trajetória. Eu tenho a certeza que tem pessoas que nesse momento se importam comigo e estão orando por mim. É a certeza da cumplicidade. Vai, mas tenha certeza que eu estou orando por você. Vai, mas tenha certeza que nós vamos manter no nosso coração um carinho especial por você. Queridos, essa é a realidade da cumplicidade. E a gratidão. Entender a importância de caminhar junto. Aquele momento era crucial para eles, porque o apóstolo Paulo fala assim: por vários dias eu passei aqui ensinando vocês, por vários dias e noites eu passei acordado falando do Evangelho, ensinando vocês, compartilhando com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. E o apóstolo Paulo fala da importância daqueles irmãos na sua vida. São sinais de uma relação saudável, quando há empatia, afetividade, companheirismo, cumplicidade e gratidão. E a gratidão nos nossos corações, em relação aos nossos relacionamentos, quando nós compreendemos alguns pontos importantes. O primeiro deles, que nossas lutas e anseios são pessoais e intransferíveis. Lembre-se disso. A gratidão só vai existir no nosso coração, pelos nossos relacionamentos, quando entendemos que lutas e anseios são pessoais e intransferíveis. Não sabendo o que ali me acontecerá. O apóstolo Paulo falando de si. Entre vós penetrarão lobos vorazes. Os anseios e as lutas eram intransferíveis. Paulo não poderia assumir o lugar daqueles presbíteros e enfrentar os lobos vorazes. Aqueles presbíteros também não poderiam assumir o lugar do apóstolo Paulo, entrar naquele navio e continuar ali a missão. Queridos, muitas vezes o outro só nos dará um caminhar do lado. Nas suas lutas pessoais, talvez aquele o melhor amigo, a pessoa mais importante na sua vida, a única coisa que ele vai poder fazer com você é caminhar até o lugar que a luta é sua, que agora o anseio é seu, o momento da decisão é você que vai tomar, a escolha é você que vai decidir. Então são momentos da nossa vida que temos que entender que nossos lutas e anseios são intransferíveis, cabe a nós carregar a nossa própria cruz. Mas essas pessoas, a única coisa que farão com a gente é caminhar do lado. Muitas outras vezes, vai ser apenas um abraço afetuoso. Eu não posso te ajudar. Eu não posso, nesse momento, falar com você sobre isso, mas eu posso fazer uma coisa: dá um abraço. Vai dar apenas um abraço,
E talvez o nosso coração vai se encher de amargura naquele momento, porque ela poderia fazer mais, mas exatamente o que nós precisávamos, e o que ela podia fazer é nos dar um abraço afetuoso, porque a luta é nossa, os anseios são nossos, e muitas vezes o outro só nos dará um choro amargo, talvez apenas vai se aproximar da gente e chorar com a gente, e não vai conseguir falar nada, não vai conseguir nos ajudar em outra coisa a não ser chorar com a gente. Queridos, se nós queremos cultivar a gratidão pelos nossos relacionamentos, lembre-se disso. Lutas e anseios são pessoais e intransferíveis, e talvez a única coisa que as pessoas poderão fazer pela gente naquele momento é caminhar, abraçar e chorar, mas não poderão mudar a nossa história, mas também que eles são fundamentais em nossas conquistas. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Muitos outros momentos nós vamos enfrentar situações e vamos lembrar que os relacionamentos são fundamentais para nossas conquistas. São eles que irão nos conscientizar, primeiro, das nossas limitações. Queridos, parar um momento e chorar é saber que nenhum deles ali eram super-homens. Nenhum deles teria a capacidade humana de enfrentar o que eles iriam enfrentar. É entender que o que eles iriam passar ali para frente iria trazer sofrimento para eles. Então muitas vezes nós vamos olhar e entender que são importantes os relacionamentos, porque são eles que vão mostrar o quão limitado nós somos. Eles vão ser sinceros com a gente, dizendo assim: olha, você se não se preparar melhor, se você não crer mais em Deus, se você não buscar mais, você não vai conseguir. Não adianta achar que você pode todas as coisas. Pessoas são fundamentais para mostrar o quão limitado nós somos. Isso nós aprendemos desde a infância, mas com o passar do tempo nós vamos crescendo e nos tornando fortes. Com os nossos filhos, nós mostramos para eles: vocês não conseguem. Não adianta achar que conseguem pegar o que está alto, que vocês não vão conseguir. Mas quando crescem, acham que pode todas as coisas. Queridos, pessoas são fundamentais para mostrar para nós que nós somos limitados e que nós temos necessidades. Naquele momento, eles entenderam que Paulo precisava de um caminhar, de um orar e de chorar juntos. Nós precisamos entender que nós precisamos sim de pessoas na nossa vida. Nós temos que entender que nós precisamos sim de pessoas estendendo a mão e nos ajudando. E isso vai motivar a gratidão quando nós olharmos e entendermos que nós precisamos e Deus tem colocado pessoas do nosso lado. E são os relacionamentos que vão mostrar que nós temos possibilidades na nossa vida. Paulo vai dizer assim: presbíteros, vocês vão ter problemas, vocês vão ter lobos vorazes que vão entrar na igreja e vão tentar arrastar os discípulos, mas ele termina dizendo o seguinte: mas lembre-se que foi Cristo Jesus que pagou um alto preço para comprar a igreja, e o Espírito Santo colocou vocês sobre líderes nessa igreja, e esse Espírito Santo vai capacitar vocês a fazer a obra. Então vocês serão capazes de enfrentar os perseguidores. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo tem consciência que ele vai ter a possibilidade de enfrentar as próximas cidades, as próximas perseguições, o naufrágio que o navio teve, tudo o que se passou, porque ele tinha pessoas que o ajudavam, pessoas que o apoiavam. Queridos, são os relacionamentos que mostram que nós somos capazes de conquistar algo na nossa vida. Mas em terceiro, a gratidão acontece porque são os relacionamentos que são eles que nos moldam. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. São os relacionamentos que nos moldam. Entender a importância de cultivar a gratidão pelos relacionamentos, porque são exatamente neles, através deles que nós somos moldados. Olha o que diz esse palestrante: somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós somos muito parecidos com amigos que nós convivemos muito tempo com eles, muito parecidos com a nossa família, se o maior tempo nós passamos com elas, muito mais parecido com o esposo, com a esposa, e nós percebemos isso no dia a dia, o quanto que nós parecemos com as pessoas mais próximas de nós. Biblicamente falando,
Como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. A maneira que nós somos moldados é através do relacionamento. Aqui o ferro com o ferro, o atrito vai moldando um ao outro. Quando nós caminhamos com pessoas, são essas pessoas que vão moldando a nossa vida. E o que é o fruto das relações? Por isso é fundamental escolher quem tem influenciado a sua vida. Perceba que quando nos aproximamos de pessoas pessimistas demais, nós nos tornamos pessoas pessimistas demais. Quando nós nos aproximamos de pessoas amarguradas demais, nós nos tornamos amargurados demais. E aí nós vamos percebendo o quanto que isso vai refletir no nosso dia a dia, porque permitimos que aquelas pessoas entrem na nossa vida, nos molde, e nós chegamos no momento e falamos assim, já não estou me reconhecendo mais. Eu creio que alguém mandou no grupo da igreja esses dias, um vídeo que conta a história de dois cachorrinhos que entraram num lugar que tinha 1000 espelhos, e o primeiro cachorrinho entrou, olhou aqueles 1000 espelhos que estavam ao seu redor, e se alegrou porque tinha um monte de cachorro com ele, e começou a pular alegre, latindo alegre, dando aquelas voltas ali, todo feliz, porque entrou num lugar que tinha 1000 cachorrinhos alegres e felizes pulando, e ele sai dali todo empolgado, no mesmo ambiente entra um outro cachorrinho, e ele vê aqueles cachorros todos ali, ele fica revoltado, e bravo, e começa a latir, começa a tentar morder todos os cachorros que estavam ali, e sai dali com uma outra história. O primeiro diz, quantos cachorros felizes estavam naquele local, e o outro diz assim, quantos cachorros bravos tinham lá dentro. E esse homem que conta essa história termina dizendo assim, que nós somos espelho das pessoas, e muitas vezes as pessoas refletem aquilo que nós somos, sem nós percebermos. Talvez as pessoas agem de forma amarga com a gente, porque nós estamos agindo de forma amarga com essas pessoas, e aí nós temos que entender, aprender a escolher quem é que vai influenciar a nossa vida, e entender que nós em Cristo precisamos influenciar as outras vidas. É preciso escolher o conselho que nós ouvimos. Queridos, aprenda a ouvir o conselho que é correto. Quando a gente lê o Salmo 1, os mais conhecidos, que aquele começa a andar no conselho dos ímpios, começa a entrar pelos ouvidos, e aí começa a tomar forma, e aí ele vai se atentar pelo caminho, e ele vai se assentar junto com eles, porque começou por aquilo que estava ouvindo. Então, se 5 pessoas moldam a nossa vida, comece a escolher quem é que vai dar o conselho para você. Se são as pessoas que nos moldam, aprenda a escolher o conselho que você vai ouvir. E aí nós vamos entender a importância de agradecer pela vida dessas pessoas. E é impressionante quanto a vida nos ensina disso. Quantas vezes nós paramos sozinhos e falamos assim com a gente mesmo, devia ter escutado mais o meu pai, devia ter escutado mais a minha mãe, devia ter escutado mais a minha esposa, devia ter escutado mais o meu esposo. Por quê? Porque nós não ouvimos aqueles que nos moldam de forma positiva. Mas também, queridos, há gratidão por nossos relacionamentos quando compreendemos que são eles que nos fortalecem na caminhada cristã. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. O apóstolo Paulo vai falar também ao jovem Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós aprenderemos a cultivar a gratidão, quando entendemos que na caminhada tem pessoas que fortalecem a nossa vida. Quando muitas vezes estamos desanimados na nossa fé cristã, estamos desanimados de participar da igreja, de nos envolver com ministérios, são pessoas que vão se aproximar da gente, e vão ser elas que nós precisamos, por exemplo, de quem nos segura na fé. São aquelas pessoas chatas mesmo, que muitas vezes a gente olha, ai, insuportável, faltei um domingo na igreja, já me mandou mensagem. Agora eu brinquei com o seu Luiz, né? O seu Luiz voltou a trabalhar no emprego antigo dele, e por consequência disso, de quarta-feira não vem mais, e domingo, a cada 2 domingos, o domingo vem, ou o domingo não vem. Aí eu falei assim, então eu vou ficar um domingo bravo, um domingo bonzinho com o senhor. Está ali a Jaqueline, que trocou o horário do trabalho, sai 8 horas da noite do trabalho, chega aqui na metade do culto, está de folga hoje, né? Porque chegou cedo, e a gente fala assim, são pessoas que vão sentir falta da gente, e aí você manda uma mensagem, essa pessoa fala, ai,
Queridos, nós vamos precisar de pessoas que vão segurar na fé. Por exemplo, uma experiência pessoal, eu tive uma semana muito difícil, uma situação complicada, e isso abalou muito, eu repensei toda a questão da nossa igreja. E hoje de manhã, quando eu abro o Facebook para mandar as mensagens, uma mensagem da Adriana aqui da igreja: ore pelo seu pastor, ore por ele. E aí me mandou outra mensagem no particular, sobre oração pelo seu pastor. Queridos, aquilo foi fundamental para o meu dia hoje, porque eu sei que alguém lembrou de orar pelo seu pastor. Queridos, tem pessoas que vão nos segurar na fé, falar assim: queridos, vale a pena, persista, continue. Mas depois que eu vim para a igreja parece que piorou as coisas, porque você estava no escuro, e você se aproxima da luz e enxerga a sujeira, e tirar a sujeira dói, tem que esfregar, e nós temos que entender que tem pessoas que vão nos segurar na fé, mas tem pessoas que vão interceder por nós. Nós sempre seremos de pessoas que intercedem por nós. O apóstolo Paulo continua sua caminhada cristã na convicção que aqueles irmãos que choraram com ele, oraram com ele, vão continuar intercedendo e vão continuar orando. E nós precisamos de pessoas na nossa caminhada cristã, pessoas que são exemplo para nós, pessoas que são referência para a nossa vida, para a nossa família, são pessoas que a gente tem que olhar e falar assim: olha, eu preciso aprender a caminhar como ele caminha com Deus, não porque ela seja uma pessoa perfeita, mas tem problemas como eu tenho, mas ela permanece na presença de Deus. Queridos, todos nós precisamos cultivar os relacionamentos e entender que são importantes na nossa caminhada cristã. Portanto, a gratidão por nossos relacionamentos, e acompanharam-no até o navio. Assim termina o texto. Para isso, queridos, para aprender a gratidão, e as pessoas podem caminhar até o limite delas, para eles era o navio. Seja menos exigente, compreenda a limitação do outro. Lembre-se que o outro é tão limitado quanto você. Seja menos egoísta, compreenda o sentimento do outro. Talvez não tenha tido um dia legal, então, para você ser grato por esse relacionamento, seja menos egoísta, seja menos imaturo, compreenda a necessidade de crescimento do outro. Ele precisa conquistar, ele precisa aprender a caminhar sozinho. Seja menos arrogante, compreenda a sua carência e do outro. Está aí, sua carência do outro aí. Compreenda a carência que o outro tem. Entenda que há momentos que ele vai precisar de um abraço afetuoso. Entenda que há momentos que ele vai precisar de um choro, que ele vai precisar da sua oração. Compreenda isso e seja mais agradecido. Compreenda o valor do outro na sua vida. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Nós falamos que o apóstolo mais importante da igreja foi o apóstolo Paulo. O maior divulgador do evangelho, o apóstolo Paulo. O que escreveu a maior parte do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Mas isso só foi possível. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Queridos, se não fossem as pessoas apoiando o ministério do apóstolo Paulo, assim como nós encontramos o ministério do próprio Cristo, as mulheres que acompanharam até o fim, os seus discípulos que estavam com ele, o tempo todo, pessoas são fundamentais na nossa vida. Não pense que você pode caminhar sozinhos. Essas frases de redes sociais, que diz que eu preciso cuidar melhor de mim, eu não preciso de pessoas. Queridos, nós somos seres relacionais e precisamos dessas pessoas, e o que nós precisamos aprender é cultivar a gratidão pela vida dessas pessoas na nossa vida. E como nós temos terminado orando, eu quero convidar você a mais um tempo de oração, e uma oração especial essa noite. Trazer à memória pessoas que foram importantes na sua vida, que talvez você não as tenha mais estando vivas, mas por alguma situação da vida você deixou de caminhar com elas. Quero que você traga à memória essas pessoas e agradeça a importância que elas tiveram na sua vida, e também aquelas pessoas que você tem caminhado e que nesse momento hoje da sua história são fundamentais
para que você possa continuar caminhando. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Sabemos, ó Deus, que ao longo da nossa vida, Deus, tantas pessoas, ó Deus, passaram, algumas por um pequeno momento, ó Deus, outras caminham ainda conosco, muitas outras ficamos tanto tempo longe delas, mas o Senhor nos permitiu nos aproximar de novo. E tantas vezes, ó Deus, nós temos tido momentos de felicidade, ó Deus, momento de companheirismo, momento de ser cuidado por elas, um momento de ter o privilégio de cuidar de pessoas, mas tantas vezes permitimos apenas que a ingratidão entre no nosso coração, ó Deus, sentimento de amargura, ó Pai, porque esperávamos talvez algo mais daquelas pessoas, talvez acreditávamos que elas poderiam ter ajudado mais, mas assim como a história do apóstolo Paulo com esses presbíteros de Éfeso, ó Deus, mostra que entrar para o navio é apenas um, os outros ficarão para fora. Assim na vida nós temos nossos enfrentamentos, ó Deus, todos nós, eles têm as suas lutas, ó Pai. Queremos aprender a cultivar essa gratidão, ó Deus, aprender a orar, ó Deus, sim, pela mudança das pessoas, para que sejam pessoas melhores, orar pelas nossas mudanças, mas que essas orações comecem, ó Deus, com um sentimento de gratidão no nosso coração, pelo privilégio de ter pessoas na nossa vida. Tira do nosso coração qualquer sentimento de arrogância, Deus, de soberba, de achar que nós podemos caminhar sozinhos, que somos capazes de fazer tudo sozinhos, ó Pai. O Senhor nos criou seres relacionais, ó Deus, como parte do atributo do Senhor, ó Pai, que o Senhor passou para a gente sermos seres relacionais, e precisamos de pessoas, ó Pai. E sabemos que no passado, na desobediência de Adão, aquele relacionamento perfeito com Eva, ó Deus, a intimidade, ó Deus, profunda, ó Pai, o conhecimento do outro se quebrou, e assim tiveram vergonha do outro, ó Deus, e assim o relacionamento com o semelhante, ó Pai, acabou sendo corrompido pelo pecado, mas nós sabemos, ó Deus, que em Cristo Jesus isso foi restaurado, a nossa relação com o Senhor, e a nossa relação um com o outro pode ser restaurada, ó Pai, e como nós cantamos, ó Deus, recebemos esse novo coração, e com esse novo coração nós somos capazes de amar, somos capazes de perdoar, somos capazes de receber perdão, somos capazes, ó Deus, de cuidar um do outro, de olhar a importância um do outro na nossa vida, e quanto nós somos importantes na vida deles também, ó Pai. Então nos ensine a agradecer, nos ensine a render graças, ó Deus, pelos relacionamentos que nós temos, nos ensine a ver a importância das pessoas na nossa vida, e também, ó Deus, poder entender que nós somos importantes na vida de outras pessoas, e que essas pessoas muitas vezes oram, ó Deus, agradecendo pela nossa vida na vida delas, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, a cuidar melhor dos nossos relacionamentos, a sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor, para abençoar vidas, ó Deus, assim como foram aqueles presbíteros, ó Deus, aqueles irmãos na vida do apóstolo Paulo, da mesma maneira o apóstolo Paulo na vida deles, ó Deus, cuidando no momento de despedida, cuidando no momento de dor, no momento, ó Deus, que eles iriam passar por enfrentamentos, ó Deus, eles cuidaram do outro, ó Deus, eu tenho a certeza que isso marcou, aquele dia marcou a história deles, ó Deus, enquanto eles enfrentavam, ó Deus, suas lutas, vinha à memória aquele momento daquele abraço, aquele momento daquele choro, aquele momento da oração conjunta, ó Deus, onde colocaram-se de joelhos diante do Senhor, intercedendo um pelos outros, ó Pai. Assim nós iremos caminhar, nós iremos enfrentar as nossas lutas, ó Deus, mas entendendo que tem pessoas orando por nós, pessoas que um dia nos abraçaram, pessoas que choraram por nós, pessoas que vão dar força para a nossa caminhada cristã, ó Deus. Faz isso sobre cada um de nós, e nos ensina a dizer, ó Pai, que nós escolhemos a gratidão pelos relacionamentos que nós temos, e que isso possa refletir na vida das pessoas ao nosso lado. Nós oramos, agradecemos e pedimos que o Espírito Santo do Senhor continue a revelar-nos a Tua Palavra, apesar da limitação humana de anunciar, e da nossa limitação de ouvir, ó Pai, que o Espírito Santo revele a nós a Tua vontade, e que assim possamos escolher, ó Deus, a gratidão, perdoando, amando, reconciliando e caminhando com pessoas, ó Deus. Obrigado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.